próxima página, para vocês poderem entender, né? Aqui está o tardígrado. Esse tardígrado é justamente o organismo que consegue sobreviver a condições extremas. Mas a gente vai ler daqui a pouco. Vamos lá, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui está uma superfície de um lago, lá, localizado na Antártica, né? Que é justamente um ambiente de estudos, né? Que já foi encontrado vida nesse ambiente a mais de 4 quilômetros de profundidade de bloco de gelo. Um ambiente tinha um bloco de gelo e abaixo do bloco de gelo, ambiente praticamente sem luz, sem fotossíntese, mas com a temperatura muito baixa, mas sendo um ambiente aquoso, ou seja, água no estado líquido, as bactérias conseguiram sobreviver. Aí a análise comportamental da proteína que existe na molécula que a gente tem, nossas células são compostas de proteínas, carboidratos. Nós precisamos, né, de todo um aporte nutricional, de energia, de lipídios, de sais minerais, de vitaminas, que esses organismos se adaptaram naquele ambiente com aquelas condições. E nós vivemos se alimentando, como Deus colocou em Gênesis, dos vegetais, dos animais, mas não temos cada um a qual a sua função. E se Deus colocou todo um homem para viver, a gente também está aqui para aprender, né? E assim continuar, obedecendo sempre às leis de Deus, né? Que é o mais importante. Aí vamos lá. Seres com comportamentos incomuns, né? Deixa eu ler aqui para vocês, para a gente poder fazer uma contextualização e um resumo bem geral para eu poder explicar melhor. Vamos lá. A sobrevivência fora da Terra ainda é um dos maiores obstáculos, né, para o nosso avanço espacial. Mesmo que externamente um astronauta não apresente transformações físicas, a gente não apresente quando sair, né? O funcionamento do seu organismo interno pode ser alterado drasticamente no espaço, devido à gravidade e devido a questões também nós temos muita radiação no espaço. É um ambiente de vácuo, sem oxigênio, ou seja, o vácuo é um ambiente sem oxigênio. É o vácuo, é o espaço sem gases, porque é o espaço. Nós temos gases aqui no planeta Terra presos por causa da camada da nossa camada de ozônio, né, que mantém uma proteção, né? E além da camada de ozônio, nós temos também as linhas de campo magnético, que eu já mostrei a vocês, que são linhas de campos formados do Polo Norte ao Polo Sul, que mantêm a temperatura interna do planeta saudável devido à emissão de raios solares do Sol, né? De acordo com a evolução da vida no Sol. Nós sabemos que o Sol, na sua próxima fase, irá se tornar uma gigante vermelha, né? Um gigante vermelho. E vai aumentar a sua ampliação de emissão de temperatura, né? Em forma de calor. Aí vamos lá. O nosso planeta, em nosso planeta, a maior parte dos organismos se adaptaram à abundante presença do gás oxigênio, que torna a nossa atmosfera altamente oxidante. O que significa oxidante? O oxigênio, pessoal, é um gás que ele é benéfico para nós, mas como nós temos a presença de água, de sais, de gás, ele tende a também ajudar na decomposição por organismos aeróbios. As bactérias, por exemplo, na grande maioria, são aeróbias. Elas agem no ambiente com oxigênio, ela decompõe a matéria e converte essa matéria orgânica em um composto como solo, para que esse solo seja permissível à vida, para que ele possa ofertar nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, molibdênio, entre outros, selênio, para que a planta ou vegetal cresça a partir daquele ambiente oxigenado, né? Ou seja, oxidante. Aí é toda uma cadeia de vida ligada às características químicas do ambiente, que são os gases, físicas, temperatura, pressão, atmosfera em si, calor, né? E biológico, né? A forma biológica do solo, estrutura do solo e estrutura dos vegetais, dos animais, dos seres vivos humanos, que está aqui, dos répteis, entre outros, né? E insetos também. Mas vamos lá. Então, encontrar lugares que ofereçam condições de vida semelhantes à Terra, às da Terra, né? Como Marte, ou algumas luas de Júpiter, como Ganímedes e Europa, né? Que são as luas, né, de Júpiter, são as duas luas, torna-se uma tarefa muito complicada. Além de estar dentro da zona habitável, nós estamos dentro da zona habitável,
o exoplaneta deverá produzir, né, reproduzir as mesmas condições atmosféricas de nosso planeta para pensarmos no sustento da vida, como conhecemos, né, dentro dele. Logo, a possibilidade de encontrar ou levar vida que dependa das condições atmosféricas para realizar processos aeróbios, por exemplo, é muito baixa, porque a gente precisa criar uma condição de defesa externa, que é, no caso, uma nave espacial, ela simula um planeta, só que internamente, de forma tecnológica, mas que a vida se mantenha no interno, né? Dentro da cápsula, tá bom? Aí vamos lá, né? Europa, Lua de Júpiter, tem características que correspondem a um ambiente extremófilo. Extremófilo significa o quê? Um ambiente hostil. Hostil significa difícil, um ambiente difícil para a vida. No entanto, os cientistas consideram que esse ambiente pode abrigar tipos de vida como bactérias, podendo, né, no caso, né, apesar em vida marinha, né, se a gente for pensar numa vida marinha por lá, né, nos leva logo a pensar que o ser vivo deve ser capaz de respirar apenas por processos anaeróbicos. Anaeróbicos significa o quê? Na ausência de oxigênio, respirar sem precisar de oxigênio. O tardígrado também, o tardígrado consegue, que é uma espécie que já foi catalogada aqui no nosso planeta. Pois não deve haver, né, organismos fotossintetizantes, logicamente, nesses ambientes, né? Porque existe toda uma condição de evolução da vida, de passagem do tempo, né? Aí que contribuam para a produção de oxigênio, como ocorre na nossa Terra. Então, estamos acostumados a pensar logo em vegetais, né, para realizar esse tipo de processo fotossintetizante. Entretanto, nos primórdios da formação de nosso planeta, foram e ainda são as cianobactérias, que são as microalgas microalgas azuis, que estão lá no oceano, né? São as cianobactérias, as responsáveis pela produção de oxigênio suficiente para a formação da nossa atmosfera. Só que hoje, vou dizer a vocês o seguinte, já existem experimentos, eu já li artigos científicos sobre isso, que se produz luz artificial, né, a partir de energia elétrica, gera luz, as emissões de raios, né, que são na faixa do espectro para que a cianobactéria possa gerar fotossíntese, ou seja, se a gente tiver um ambiente aquático dentro de uma cúpula que foi instalada em determinado planeta, que a cúpula externa, a parte externa, resiste às condições do ambiente, temperatura, pressão, entre outros, dentro da cúpula podemos cultivar o oxigênio, cultivar a cianobactéria, obter proteína vegetal a partir da cianobactéria, que é importante a proteína para a gente alimentar, e a cianobactéria ao mesmo tempo fazer fotossíntese, realizar a fotossíntese e gerar oxigênio para o meio. Porém, sabemos que as cianobactérias, elas produzem oxigênio tanto para ela quanto para nós. Nós respiramos porque ela produz durante o dia, durante a luz, fotoperíodo, e consome durante a noite. Ou seja, essa produção é equilibrada, né? A quantidade de organismos heterotróficos que existem hoje no planeta Terra, que respiram oxigênio, ela é menor do que a capacidade do planeta produzir oxigênio através dos organismos fotossintetizantes. Ou seja, dentro de uma nave espacial, existe um planeta muito complexo, que é similar ao planeta Terra, que gera um ambiente de produção de oxigênio, de água, de condições termológicas, de temperatura, de toda uma atmosfera interna nesse sistema, nessa tecnologia espacial, né? Nesse ambiente espacial. Mas vamos lá, né? Estudar, portanto, os organismos que têm formas incomuns de metabolismo também é uma das chaves para os avanços, né? Para poder avançarmos rumo ao espaço, levando vida. Com certeza, nessas missões, eles sempre fazem análises de organismos que são catalogados aqui, eles levam para simular o comportamento, analisar e trazer para tentar estudar e adquirir algumas características. Assim, eu acredito que para o cristianismo fazer uma associação morfológica já seja algo fora das leis de Deus, mas comportamentais eu acredito que não saindo das leis, né? Comportamental todo mundo já pratica, em outras palavras, porque basta ter uma mudança no meio
que nós mudamos o comportamento no meio também, para poder sobreviver. Vamos lá, né? A astrobiologia, né, gente? A astrobiologia, estudo dos astros, e biologia, estudo da vida, abrange um escopo de diferentes áreas do conhecimento científico para buscar respostas a tais questões que intrigam a humanidade, né, há centenas de anos. Nosso conhecimento acerca de modelos biológicos considera a Terra um modelo na busca da vida extraterrestre, para ver como é o comportamento da vida fora do planeta, né? Aí, como eu falei, aqui é a imagem de um lago lá na Antártica, né? Onde cientistas encontraram bactérias vivendo na porção de água em estado líquido, abaixo de uma camada de gelo de 4 quilômetros de espessura, ou seja, tinha vida num ambiente de condições extremas, né? Aí vamos lá, né? Curioso é, nosso guerreiro do espaço. Hoje eu vou até aqui, né, por onde começar a procurar vida, né, para que a gente possa finalizar nossa aula de hoje. Apesar de ser bastante interessante, mas eu vou ficar até nessa página. Vou pausar a aula até aqui para na próxima aula eu mandar novamente. Tá bom? Vamos lá, né? Nosso guerreiro do espaço. Conheça o tardígrado. Em 1983, cientistas japoneses que trabalhavam no estado de Showa, na Antártica, na estação de Showa, na Antártica, coletaram e congelaram amostras de musgo. Musgo é aquele vegetal que fica, às vezes, numa árvore, né? Só que eles acharam congelado, a menos 20 graus Celsius. Eles congelaram a menos 20 graus Celsius. Entre as amostras estavam 2 seres de menos de 1 milímetro de tamanho e um ovo da espécie, reconhecida como tardígrado. No caso, né, trata-se de um ser microscópico segmentado, popularmente chamado de urso d'água, mencionado pela primeira vez em 1773, né? Após mais de 30 anos congelados na amostra, ao serem descongelados, um dos tardígrados voltou logo a se mover, ou seja, passou 30 anos congelados e mesmo quando descongelou, ele voltou a se mover. O outro acabou falecendo, mas o que despertou a atenção foi a velocidade de recuperação do animal, que retomou sua rotina após 13 dias. Após 13 dias, ele voltou à rotina normalmente, inclusive depositando alguns ovos que vieram a se tornar filhotes. O ovo que também estava na amostra eclodiu, gerando um novo tardígrado, que também depositou alguns ovos com filhotes saudáveis. Ou seja, a vida continuou a se perpetuar num ambiente muito frio. E lembre-se que o espaço é um ambiente frio. Só é quente próximo das estrelas, que a estrela é a fonte de calor. Mas o ambiente, a matéria escura, tem calor por essa distância das estrelas, né? A criação de Deus não tem explicações de forma assim, a gente busca entender, mas quanto mais estuda, mais se aprende, tá certo? Vamos lá, né? O fato é que exemplares, né, dessa espécie já foram expostos a ambientes extremos na Terra e sobreviveram à temperatura de menos 200 graus Celsius. A exposição ao vácuo é a exposição do ambiente como o espaço, que é um ambiente sem oxigênio, é o vácuo. E a altíssima pressão, pressões ambientais que causam desidratação e radiação. Radiação, como há no espaço, e desidratação, ou seja, a ausência de água, tá certo? Os tardígrados também já foram enviados em várias missões espaciais para se estudar melhor seu comportamento e táticas de sobrevivência nos extremos. A maioria deles retorna à Terra, se recupera e ainda é capaz de gerar filhotes saudáveis. Ou seja, ainda se sabe pouco sobre essa espécie. Entretanto, já sabemos como mapear seus genes e determinar quais as proteínas que ele produz durante estas etapas de proteção para sobreviver a congelamento, desidratação total, vácuo do espaço e radiação solar. Ou seja, as moléculas de proteína que eles produzem são especiais e tornam eles capacitados a sobreviver nessas condições. Nossas proteínas não têm condições de sobreviver nessas exposições a esses ambientes, mas dá para se adaptar
ou quem sabe ingerir na alimentação. Isso aí é questão de pesquisa, só quem pode responder é quem é especialista. Porque, por exemplo, nós, para exercermos algum exercício, para poder, por exemplo, se a gente for correr uma maratona, eu aguentaria até certo quilômetro, até determinado quilômetro. Por exemplo, vamos correr uma maratona hoje, vamos pegar todo mundo da sala, vamos correr uma maratona de 20 quilômetros, daqui para Barreiros. Alguns vão aguentar, começar e chegar lá sem parar. Mas outras pessoas aprenderam a treinar fisicamente ao longo do tempo e a comer alimentos que poderiam fornecer a proteína necessária para que ele tivesse resistência, a quantidade de água necessária. Todas as condições foram treinadas ao longo da vida para que aquele determinado cidadão consiga chegar no final dessa maratona e outros não. Porque isso aí é um treinamento. Não é condições de mudança de genética da pessoa, que isso não é cristão. Eu acredito que essa variação de mistura de pessoas criadas por Deus, eu nunca concordei pessoalmente com variação de genes de espécies diferentes, porque isso aí gera uma nova espécie. Existe essa possibilidade? Existe na natureza, mas na minha concepção, por todo o tempo de estudo, eu acredito que só o que ainda é cristão é da mesma natureza. Por exemplo, um homem e uma mulher, outras mulheres, que é do mesmo grupo de pessoas, né? Ou seja, plantas, ou seja, maracujá com maracujás diferentes da mesma espécie, mas com organismos de espécies diferentes. Isso aí eu acredito que já sai da criação de Deus inicial, perfeita e de forma equilibrada. Vamos lá, né? Só para finalizar, né? Os cientistas esperam que esse animal ajude a descobrir os segredos para a adaptação ao espaço, né? Ou os guie em estudos que indiquem como seriam as formas de vida fora da Terra. Os tardígrados realmente nos levam a pensar no sentido de palavra sobrevivente. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Quem tiver curiosidade pode ir ler, né? Continuar lendo o livro. Na nossa próxima aula mandarei mais o adiantamento do nosso conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, meus queridos. Estou com saudades de todos. Eu estou aqui na torcida que tudo volta ao normal, com fé em Deus, para que a gente possa continuar trabalhando e estudando juntos. Um forte abraço, turma. Fiquem com Deus.